dois textos. Continuando o estudo da família, hoje eu irei falar para os homens, mas isso não significa que as irmãs não devam estar presentes, porque o papel do homem e da mulher dentro do lar é muito importante. Então eu separei em duas partes. Nós iremos falar do papel do homem dentro do lar, e na semana que vem, caso seja possível, eu farei a menção da figura feminina. Tá bom? Vamos abrir em Atos capítulo 13 e versículo 22. Eu vou pedir para um irmão ler Atos capítulo 13 e 22, e o outro irmão pode ler 1 Reis capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu vou pedir bastante a participação dos irmãos, para que a gente possa interagir no estudo e sair daqui entendendo qual é o objetivo dessa aula. Irmão Isaías, achou o que, irmão Isaías? Atos 22. Lê para a gente, e o Pierre lê 1 Reis 2, 1 e 2. Pode ler, irmão Isaías. É isso aí. Perfeito. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós estamos na frente de dois textos que falam do rei Davi. Um que está sendo direcionado ao rei Davi como sendo um homem segundo o coração de Deus. E o segundo texto de 1 Reis é Davi fazendo menção ao seu filho, dando um conselho para ele, e no finalzinho do texto ele disse assim: seja homem. É muito interessante porque quando Davi diz para o seu filho, seja homem, a questão aí não era a questão da masculinidade de Salomão. Não era que Davi estava dizendo para que teu filho não se tornasse mulher. Não era nesse sentido. Mas era no sentido da figura masculina, de ele receber e ter as responsabilidades de um homem. Então, o estudo de hoje, ele vai falar um pouquinho sobre essa figura masculina. Eu não estou nem aqui entrando na questão do sexo masculino propriamente dito, mas sim da figura masculina dentro dos lares. Os irmãos sabem que o homem, ele tem um papel importantíssimo dentro da família. Todo psicólogo, ele sempre vai dizer que a figura masculina e a figura feminina são importantes na criação de um filho. O filho homem, ele tem como exemplo o pai. E a filha mulher, ela tem como exemplo a mãe. A filha mulher, ela tem o pai como uma ruptura em relação à mãe. Porque é algo que ela não conhece. É algo que ela não ainda tem acesso. E o menino também, ele tem a ruptura da mãe através do pai. Então, quando a igreja, ela diz que a família é importante, não é que a igreja está falando isso porque a gente não quer que haja divórcio na igreja, porque não tem a separação. É porque já é mais do que estudado que uma família deve ser constituída entre o pai, a mãe, para que os filhos tenham um crescimento saudável. Agora, é muito importante que esse pai, e hoje eu vou ficar na relação do pai, e a aula que vem, no estudo que vem eu falo da mulher, é importante que esse pai ele tenha alguns posicionamentos. Por isso que Davi ele vai dizer que para Salomão que ele seja homem, que ele tenha a figura de homem nas suas relações. Mas o que seria essa figura? O pai ele tem na família
obrigações muito além do que trazer o pão de cada dia. O pai, ele tem a figura na família de trazer o respeito, trazer a ordem, trazer os direcionamentos. Então o que Davi está dizendo para Salomão é isso: olha, você precisa não afrouxar, você precisa não se amedrontar, você precisa não permitir que a sua figura de liderança seja omitida. É justamente isso que Davi está querendo ensinar seu filho. Sabemos que os filhos homens olham para o mundo com os olhos do pai. Qual é a primeira brincadeira que o menino brinca com o pai? É jogar bola, não é? Vai jogar uma bola, vai brincar de carrinho, vai empinar pipa. O olhar de um menino, ele está voltado com a figura masculina. E é importante porque esse pai, quando tem a falta dele, o período de identificação que é necessário para aquele menino já é estudado e comprovado que traz grandes consequências, e uma delas é a homossexualidade. Se nós quisermos entender por que tem tanto homossexual hoje em dia, é só você olhar a família dessas pessoas. Provavelmente há uma ausência paterna nessas famílias. Isso não é eu que digo, isso não é o pastor que fala, são os psicólogos que trabalham com família. Eles conseguem provar que a falta da figura paterna dentro de um lar produz no menino a falta do exemplo masculino. E ele tem um exemplo feminino, a possibilidade de ele ter a sua homossexualidade ativada é muito grande. É uma das causas. A ausência da imagem paterna pode também significar uma ausência afetiva. Ter o pai, mas não ser presente, também é um perigo. Você ser um pai, mas você não ter a figura de autoridade, também é um perigo. Porque simplesmente ser um pai dentro de casa, um esposo, mas que não tenha uma ação, também é um perigo. Por isso que Davi vai dizer para o seu filho que é necessário que ele seja homem. Tenha postura de homem. Seja um líder. Tenha regras. Porque isso é dele. Eu não posso esperar de uma mulher que ela tenha essas características, porque ela não tem. Mas de um homem eu devo esperar isso. Muitas das vezes, nós sabemos que muitas mulheres que criaram seus filhos sozinhas acabaram adquirindo esse tipo de autonomia e de autoridade. Mas, biblicamente, nós vamos encontrar que quem tem essa autoridade é o homem e não a mulher. As maiores fraquezas dos homens em seus relacionamentos têm sido a omissão e a ausência sentida do pai. Todas as vezes que nós encontramos uma pessoa, um homem adulto, que é frágil nos seus relacionamentos, nas suas conquistas, ele é medroso, ele tem alguns distúrbios. Quando você vai estudar a situação familiar dele, sempre tem uma causa ligada à figura paterna. Porque o homem, ele precisa muito que o pai esteja presente com ele. Que o pai seja o apoiador, que o pai seja o orientador, que o pai seja o direcionador. Uma outra questão muito importante é que pode-se criar nesse menino aversão à figura feminina, por ele ver que a autoridade que há sobre ele é uma autoridade feminina. Então ele vai para a escola, é a professora que dá bronca nele. A mãe é a que dá bronca nele, que bate nele. Ele vai pegando aversão à figura feminina e ao crescer ele não consegue se relacionar com mulher. Isso está nos estudos psicológicos de homens que tiveram dificuldade de ter relacionamento depois de adulto com mulheres,
porque ele não tinha presença paterna como uma autoridade, e sim uma presença feminina. Nas meninas, isso também é bem importante. A ausência de um pai na figura de uma menina pode trazer para ela uma carência afetiva de homem. Daí porque algumas mulheres, ao ficarem adultas, se entregam para um homem que não é o seu pai, logicamente, de forma totalmente despreparada para um relacionamento. Por isso que muitas meninas acabam se dando a um homem de forma a até punir o seu próprio eu. Porque ela não tem a presença do pai, ela não foi amada por uma figura masculina na sua infância, e ao chegar na fase adulta, ela entrega de tal forma a sua vida para um homem, a ponto de puni-la, se for necessário. Se sentindo inferior, se sentindo menor do que aquele homem, muitas vezes aceita ser escrava, apanhar, violência doméstica. Muito dessas coisas estão relacionadas à ausência da figura do homem, do pai, no momento que essa menina está crescendo. Então, irmãos, seja filhas ou seja filhos, a figura do homem é muito importante no lar. Daí porque nós, evangélicos, somos apoiadores da família cristã, que seja, enquanto possível, enquanto houver condições, que o homem e a mulher não se separem, que criem seus filhos juntos, com amor, que os maridos e as esposas tomem posse da sua autonomia, autoridade, da sua condição dentro do seu lar. Tanto a esposa como o esposo têm bem claro e definido quais são os seus papéis dentro de uma família. E aí a minha primeira pergunta está relacionada com o primeiro texto que nós lemos lá em Atos. A palavra de Deus diz que Deus achou Davi, filho de Jessé, um homem conforme o seu coração. E aí a primeira pergunta que eu coloco para os irmãos que estão presentes aqui: Deus poderia olhar para nós e poderia dizer a mesma coisa? Achei o irmão Regis segundo o meu coração, com as minhas atitudes de esposo, com as minhas atitudes de pai, com as minhas ações de homem perante a sociedade? Será que o coração do Regis é buscar a Deus como o de Davi era? Será que os meus erros e os meus pecados, eles são maiores do que os meus acertos, as minhas vontades? Porque quando nós olhamos para essa afirmação de Deus para Davi, não significa que Davi era isento de pecado. Não significa que Davi não errou. Ele errou. Se nós formos olhar a vida de Davi, Davi também pecou como pai, pecou como esposo. Mas o que fez ele ser um homem segundo o coração de Deus? É justamente um coração quebrantado para buscar o perdão e a graça de Deus. E será que nós estamos dispostos a isso? Será que estamos dispostos como esposo, pais, buscarmos em Deus acertar, ser melhor, fazer diferente, não ir com a Maria, mas com as outras, mas porque todo mundo faz assim, mas ninguém muda, todo mundo faz desse jeito, o filho de todo mundo faz isso, os meus também vão fazer. Então hoje eu gostaria de trazer uma figura tríplice, que é uma figura do homem sacerdote, profeta e o homem rei. Eu queria trazer a figura desses três personagens bíblicos para que a gente pudesse estudar eles no âmbito do homem, né? Como é ser um homem sacerdote dentro de um lar? Como é ser um homem, um pai, um esposo, profeta dentro de um lar?
Como que é ser um profeta, um rei, dentro de um lar? Então, o estudo hoje vai ser baseado nessas 3 figuras que tem no Antigo Testamento, para que a gente possa aprender um pouquinho sobre o que Deus tem para falar para nós, pais, avós, filhos e futuros pais e esposos. Eu gostaria que os irmãos abrissem, para nós começarmos a estudar essa questão, em Hebreus capítulo 5, versículo 1. Vamos começar a falar do homem sacerdote dentro do lar. Vamos falar um pouquinho dessa figura do sacerdote. Quem achar pode ler, Hebreus 5, 1. Pode ler. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre o homem, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado. Irmãos, todos nós, sem exceção, sabemos qual era a figura sacerdotal. Mas eu gostaria de fazer apenas um resumo do que era o sacerdote. O sacerdote no Antigo Testamento, ele era escolhido e ordenado por Deus. Isso era uma coisa fundamental. Quem escolhia o sacerdote era Deus. Uma segunda coisa que acontecia com o sacerdote bíblico, ele servia para mediador entre Deus e o povo. O sacerdote, ele tinha uma ligação entre Deus e o povo. A outra representação muito importante é que ele apresentava sacrifício a Deus pelo perdão dos pecados do povo. Uma outra característica do sacerdote, ele era responsável pela vida espiritual do povo. Então, para que os irmãos entendam um pouquinho, o sacerdote, ele tinha uma figura extremamente importante na antiguidade, no Antigo Testamento, porque só era possível o povo ter um relacionamento com Deus através do sacerdote. Só era possível o povo ter os seus pecados perdoados através do sacerdote. Só era possível esse povo ter uma vida espiritual, andar nos caminhos de Deus, por causa do sacerdote. E trazendo essa figura sacerdotal do Antigo Testamento para uma figura paterna, para uma figura do homem nos dias de hoje, nós vamos encontrar que o pai sacerdote, o esposo sacerdote do seu lar, é aquele que é responsável pela vida espiritual da sua casa. É muito comum nós encontrarmos homens que casam com as suas esposas, começam a ter filhos, e ele se anula, ele se isenta da responsabilidade de levar a sua casa até Deus. E uma das coisas que nós vamos aprender hoje é que essa responsabilidade, ela é da figura paterna de levar o seu lar para uma vida espiritual. De que forma? Com as suas atitudes. De que forma? Com as suas orações. De que forma? Buscando a palavra de Deus, conhecimento, buscando a Deus sabedoria, tratando seus filhos com respeito, tratando a sua esposa com dignidade, tratando seus familiares de forma coerente com aquilo que ele prega e acredita. Então perceba que o sacerdote, pai e esposo, ele tem a responsabilidade de levar a sua família a uma vida espiritual com Deus. Alguém já pode dizer assim, mas irmão Regis, e se meu filho não quiser vir para a igreja? Ora, a Bíblia diz que ensine o menino no caminho em que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. O que você pode fazer é ensinar o menino no caminho. Você não pode exigir que um filho adulto, dono do seu nariz, dono da sua vida, venha para a igreja. Mas você pode, como pai, ainda quando ele criança, quando ele adolescente, o ensiná-lo do perfeito e agradável amor que foi derramado na cruz do Calvário. Você, como pai, pode, através dos seus exemplos, mostrar para o teu filho a importância que é ser um homem honesto,
Você pode, como esposo, mostrar para o seu filho o quanto é importante a fidelidade dentro de um casamento. Você pode mostrar para o seu filho o quanto é importante o respeito e a moral de um homem dentro do seu lar. Todos esses aprendizados dele na infância levará ele, quando adulto, para um pensamento: será que é melhor seguir os passos do meu pai? Ou é melhor seguir os passos dos meus amigos mundanos? Então, o pai que se prepara para ser sacerdote do seu lar, ele é responsável pela vida espiritual do seu lar. Mas ele também contribui para a formação e o caráter espiritual da sua família. E aí, eu tenho algumas críticas sobre nós, homens. Permitimos muita coisa ruim entrar dentro dos nossos lares. Começando pela televisão, começando pelas músicas, começando por colegas, amigos, começando muitas vezes por revistas, livros. Nós somos responsáveis por aquilo que permitimos entrar nos nossos lares. Eu sei que a Celina sabe isso muito bem, que o caráter de uma pessoa, ela é formada ainda muito quando criança. 6, 7 anos, Celina, já é formado o caráter de uma criança? Então, os irmãos, percebam que um pai que se anula de ensinar o seu filho numa fase ainda muito infantil, pensando que vai, quando tiver 15, 16, 17 anos, mudar aquele filho, já se passou o tempo. Então é muito importante que ainda na fase, como disse a irmã Celina, já de criança, pequeno, o pai contribua para a formação do caráter daquela criança. Como? Ensinando a vir ao culto. E o maior exemplo, então, trazendo ele para o culto, ensinando ele a ter referência, trazendo ele para o culto, ensinando ele a fazer uma leitura da Bíblia, trazendo ele para a escola bíblica dominical, ensinando ele a respeitar os professores da escola e os professores da igreja, respeitar o pastor. Ou seja, há diversas maneiras que esse pai contribui para que seja formado o caráter de um filho. Então, o pai sacerdote é aquele que vai contribuir para o caráter espiritual da sua família. Também não podemos esquecer do esposo, que é aquele que é o guardião do que a sua esposa está sendo exposta. É aquele que não permite que a sua esposa se corrompa com coisas que entram no seu lar. Um exemplo disso, irmãos, são as novelas, que têm uma influência maligna sobre a nossa sociedade. O pai sacerdote deve estar todo o tempo observando o que está sendo assistido, o que está sendo consumido, para que ele possa direcionar a sua família para o caminho do bem e não do mal. Uma outra questão do pai sacerdote é aquele que apresenta a sua família a Deus continuamente com súplicas de perdão. Isso me faz lembrar Jó. A palavra de Deus diz que Jó orava por seus filhos todos os dias. Eu não sei vocês, irmãos, mas temos essa falta. Precisamos orar pela nossa família. O pai sacerdote é aquele que ajoelha e pede para Deus perdão daqueles pecados que seus filhos ainda nem cometeram. O pai sacerdote é aquele que pede perdão por os pecados que a sua esposa ainda não cometeu. O pai sacerdote é aquele que apresenta a sua família para Deus, para que Deus o guarde livre de todo o mal. É aquele que busca em Deus para que a sua família esteja sempre guardada e protegida. Então perceba que a figura sacerdotal do Antigo Testamento tem grande significado com o sacerdote pai e esposo. É aquele que é responsável pela vida espiritual, é aquele que contribui para a formação do caráter e é aquele que busca continuamente em Deus as súplicas pelo perdão. Amém, irmãos? Ok? Mas e o profeta? Nós temos também a figura do profeta. É uma figura interessante também.
Abra sua Bíblia em Amós 3:7. Vamos ler o que diz lá sobre a figura do profeta. Os irmãos que chegaram um pouquinho depois, nós estamos falando hoje da figura masculina dentro do lar, tá? Se tivermos oportunidade semana que vem, iremos falar da figura feminina, mas hoje eu vou falar só da figura masculina, para que a gente possa compreender muito bem. E nós estamos pegando as três figuras do Antigo Testamento: o sacerdote, o profeta e o rei, que são as três figuras do Antigo Testamento, e estamos trazendo isso para o nosso lar. Amós 3:7. Quem achou pode ler. Certamente o Senhor Jeová não fará coisas algumas sem ter revelado aos seus segredos, aos seus servos, os profetas. Ok. Qual era a função do profeta? Na palavra grega, profeta significa aquele que é proclamador, aquele que clama. Então, o profeta no Antigo Testamento era aquele que falava ao povo aquilo que Deus queria entregar. Era o mensageiro de Deus. Então, ele era, primeiro, levantado e ordenado por Deus. Ninguém podia dizer: olha, agora eu sou profeta. Havia os falsos profetas, mas os verdadeiros profetas eram aqueles que eram levantados e ordenados por Deus. Um profeta tinha que ser cheio do Espírito Santo. Como é que ele pode falar de Deus se ele não tem Deus na vida? Então eles eram cheios do Espírito Santo. O Antigo Testamento está cheio de referências de homens que foram cheios do Espírito Santo e entregaram a palavra de Deus. Isaías, Jeremias, próprio Amós e outros profetas que foram cheios. Irmão Luiz? Eu vi uma coisa hoje sobre Elias, interessante. Elias era como se ele tivesse a chave do céu e do povo. Ele abria e fechava. Que interessante. Então, está totalmente na direção de Deus. Perfeito. O próprio Paulo, quando ele disse para aquele homem: ficará cego agora, ele não foi orar, Senhor. Ele disse: cego, ele já disse que era cego. Era um homem. Estava na direção de Deus total, que ele falava, Deus aprovava. Era mais ou menos o que diz a palavra do Senhor: o que na terra vocês concordarem, no céu está concordado. Eles eram guiados pelo Espírito Santo e falavam por ele, e eram mensageiros de Deus. Como é que eu transfiro isso para a minha vida de pai e esposo? O pai profeta e o esposo profeta é aquele que busca e está cheio do Espírito de Deus. E aí, irmãos, do que é que nós estamos nos enchendo? Enchendo do quê? Enchendo de farra, de pornografia, enchendo de assuntos imorais, muitas vezes até de muito trabalho, muitas vezes correndo atrás de dinheiro para suprir mais do que a necessidade. O que é que nós estamos buscando? Se queremos ser profetas dentro do nosso lar, precisamos estar buscando, estar cheios do Espírito Santo. E como é que eu faço isso? Não tem outro jeito. Se você não buscar a Deus em espírito e em verdade, em oração, em leitura da palavra de Deus, estando aqui nos cultos, ensino e pedindo para Deus: Senhor, me encha com teu Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo se engana quem fala em línguas estranhas. Estar cheio do Espírito Santo se engana quem tem visões. Estar cheio do Espírito Santo é exatamente isso que o irmão Luizinho disse: é você estar sendo direcionado por Ele, é estar fazendo a vontade de Deus, é você estar ligado com o céu, é você não ter dúvida daquilo que Deus quer para a tua vida. Então a primeira coisa que eu, como pai, profeta, esposo, profeta dentro do meu lar, tenho que buscar o Espírito Santo. Por quê? Porque a segunda coisa está diretamente ligada com essa primeira, que é tomar as decisões e orientar a minha família sempre
guiada pelo Espírito Santo. Nunca, irmão Luizinho, eu devo tomar uma atitude na minha família que não seja guiada pelo Espírito Santo. Eu estive há alguns anos atrás fazendo um encontro de varões e eu nunca vou me esquecer que eu falei sobre isso. Que nós, homens, não podemos nos precipitar perante algumas decisões na vida se não estivermos sendo direcionados pelo Espírito Santo. E aí eu dei o exemplo do homem que muitas vezes pede demissão da empresa que está trabalhando, sem pensar no risco que ele está colocando a sua família, sem pensar numa decisão precipitada, só porque ele não gosta do chefe, ou porque o chefe pediu para ele fazer um serviço e ele não gostou. Seja qual foi a questão, ele pede demissão, vem para casa desempregado, passa meses passando necessidade, colocando a sua família em risco, porque ele não tomou uma decisão orientada pelo Espírito Santo de Deus. E no final daquela palestra, um irmão veio conversar comigo e falou assim, era no sábado, ele falou assim, olha, eu ia pedir a minha demissão na segunda-feira. E sabe por que eu ia pedir minha demissão? Porque eu estava cansado de receber ordens do meu chefe. Ele fica toda hora me mandando fazer uma coisa ou outra. Agora o irmão falou isso, eu entendi que eu tenho que ficar em paz. Que ele é meu chefe, ele tem que mandar mesmo. Né? Agora, ele falou, eu vou orar e vou pedir para que Deus conceda para mim um novo emprego. E aí sim, quando eu estiver direcionado, eu vou sair. Eu nunca esqueço disso, porque naquele momento eu percebi que Deus estava falando. Que Deus estava trazendo para aqueles homens que uma atitude dentro de um lar só deve ser pela direção do Espírito Santo. Você já imaginou, Josué, se você pegar toda a sua família, vamos embora daqui de São Paulo, estou cansado, vou morar no interior, chega no interior, você fica sem trabalho, o seu filho fica sem condições de estudar, você coloca a sua família numa situação difícil, todo mundo passa necessidade, tem uma crise familiar, e você fez tudo isso simplesmente para se sentir bem. Você não pensou no seu lar, você não pensou no seu filho, você não pensou no que ia acontecer, você foi egoísta, pensou só em você. Então as decisões de um homem dentro da sua família devem ser pautadas na orientação do Espírito Santo de Deus. Deus, eu quero fazer algo na minha família, eu quero fazer algo novo, eu quero fazer algo diferente, eu quero comprar uma casa, eu quero trocar de carro. Senhor, me dê sabedoria, é o momento certo. Quantas pessoas não se endividam, né? Quantos homens não colocam em risco a sua família porque fizeram compras que são impagáveis. E depois as contas de casa chegam, cadê o salário? E a esposa passa dificuldade, os filhos passam dificuldade. O pai muitas vezes tem que tirar essa criança da escola, não tem nem condição de pagar o material escolar, porque o pai simplesmente tomou uma decisão precipitada. Então perceba que a decisão e a orientação da sua família deve estar guiada pelo Espírito Santo. Uma outra questão muito importante é essa palavra orientar. Quais são as orientações que temos dadas para os nossos filhos ou para a nossa esposa? São orientações direcionadas pelo Espírito Santo ou são orientações do nosso achismo? Eu acho, filho, que você tem que fazer isso. Eu acho que você tem que fazer aquilo. Eu acho, minha esposa, que você tem que fazer isso. E aí as pessoas são direcionadas de forma equivocada, buscando situações que vão se constranger. E aí você começa a perceber que se você tomasse uma atitude onde você estivesse cheia do Espírito Santo, as suas decisões e as suas orientações teriam sido assertivas. E para terminarmos a questão do esposo, profeta e pai, repreenda a sua casa quando a vontade de Deus não está sendo feita. Lembra o profeta Natã, quando foi até o rei Davi? O rei Davi era rei, homem de autoridade, homem que mandava e desmandava, mas quando ele pecou e Deus mandou Natã ir até lá, ele foi e falou tudo que Deus mandou. O homem profeta e o esposo profeta
percebendo que a sua família está cometendo algo ilícito, pecaminoso, tem que falar. Eu ainda falei disso semana retrasada, quando nos calamos dentro do nosso lar, quando nos omitimos e deixamos as coisas passarem. É importante que o pai profeta repreenda o seu filho quando percebe que ele está tomando caminhos errados, seja amizades erradas, seja vendo conteúdos errados, seja tendo namoros equivocados. Quantos pais vão sofrer com seus filhos, porque na hora de ter uma inserção no namoro da filha e do filho, permitiram ficar calados. Não vou criar atrito com a minha filha não, vou criar atrito com o meu filho não. Por deixarem a filha e a filha fazerem o que quiser. Acontece que hoje, muitas das vezes, estão colhendo um fruto amargo. E muitas das vezes não é nem o pai que colhe, é o próprio filho que colhe um casamento mal sucedido, um marido que não é bom, uma esposa que não estava preparada. Então o pai deve repreender a sua casa sempre que ele perceber que o seu lar não está fazendo a vontade de Deus. Uma esposa que muitas vezes está fazendo algo que não é da vontade de Deus, esse esposo tem que falar com ela. Falar com amor, porque quem tem o Espírito Santo de Deus nunca vai ser ríspido, nunca vai ser mal educado, nunca vai ser estúpido. Quem tem o Espírito Santo sempre vai ser amoroso. Amor, não faça isso, não é bom para você, não é bom para a nossa casa, não é bom você trazer isso para dentro do nosso lar. Um pai amoroso vai sempre tratar a sua filha de forma carinhoso. Filha, não é bom que você faça isso, não leia essas coisas não fica vendo essas coisas na televisão, isso vai corrompendo a tua mente. Então o pai profeta é aquele que está todo o tempo buscando trazer a sua família para a vontade de Deus. Amém? E nós temos o terceiro, que é o rei. Eu acho que aqui todo mundo gosta, né? Ser rei. Você é o rei da minha casa. Você é o rei do meu lar. Mas a figura de rei é uma figura muito interessante, irmãos. Porque ela também tem uma figura muito peculiar, que é a de responsabilidade. Quem puder abrir em 1 Samuel capítulo 13, 14. 1 Samuel 13, 14. Quem achou pode ler. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Lembra de Saul? Queria ser rei, mas não teve responsabilidade. Ser rei significa fazer a vontade de Deus. Ser rei significa governar segundo a vontade de Deus. Ser rei significa ter autoridade conforme Deus te delegar. Saul queria ser rei, mas não estava preparado para ser rei. Quando ele menos esperou, Deus o cortou do seu reinado, porque ele achou que podia fazer qualquer coisa. E quando ele se colocou na posição que não era dele, Deus então tirou ele do reinado. O soberano que tem autoridade para governar os outros é o rei. Ele está entre os governantes terrestres mais importantes, investido de autoridade suprema sobre a cidade, tribo, nação, império. Ele geralmente governa de forma vitalícia. Por isso que o reino de Davi é um reino vitalício, né? Porque é um reino de geração em geração. E o que esse rei faz na Bíblia? Quando olhamos para o reinado dos reis do Antigo Testamento, ele era o chefe supremo do povo. Era ele que decidia se o povo ficava, se o povo ia, se ia para a guerra, se não ia para a guerra.
Era um rei que decidia quem vai para cá, quem vai fazer o que lá. Então perceba que a autoridade dele está totalmente revestida de responsabilidade. Imagina um rei mandando o povo ir guerrear sem estar preparado, coloca todo mundo em risco, irmão Luizinho. Se um rei pegar e falar assim, olha, vamos todo mundo para a guerra e esse povo está despreparado, ele mata a metade do povo dele, ou todo mundo. O rei é aquele que é o legislador e juiz. É aquele que dita as regras. Ó, aqui no meu reino, a regra é essa. Não quero isso, não quero aquilo. Eu quero que faça isso, não faça aquilo. Salomão foi um grande legislador. Tem muitas referências de Salomão legislando sobre o povo. Ele também tem um poder o quê? Absoluto. Ele pode até delegar, mas a última palavra é dele. Ele pode ter alguns pares fazendo o trabalho de delegação de poder. Mas chega um momento que eles têm que chegar e falar, olha, já que a gente não entrou em acordo, vamos levar o rei. Vamos ver o que o rei fala. A palavra dele é a última. E como é que eu trago isso para a minha vida de pai e de esposo? Como que é ser um pai rei? É aquele todo-poderoso que manda tudo? Todo mundo tem que fazer o que ele manda? É aquele que você tem que levar o sapato, o chinelo? É aquele que você, quando ele chega, tem que estender um tapete vermelho? Não, não é nada disso. O pai rei e o esposo rei é aquele que orienta com justiça e amor. Se você quer ser um pai rei no seu lar, você precisa orientar com justiça e amor. Isso significa, irmãos, que você precisa muitas vezes dar uma palmadinha quando é necessário na bunda da criança. Muitas vezes é necessário você fazer a correção. Quando você percebe que está ocorrendo alguma infração, é necessário que você faça a correção. É necessário que faça com muito amor, sabendo que aquilo que você está fazendo é para o bem daquela pessoa. É necessário que você faça com justiça. Ser justo é a coisa mais difícil que tem. Eu falei aqui domingo na escola dominical sobre justiça. Porque buscar justiça no outro é muito fácil. O pai justo, ele tem que procurar a justiça nele. Ele tem que ser justo. Não adianta ele querer que o filho faça aquilo que ele não faz. Não adianta ele querer que o filho não mente, se ele mente. Não adianta ele querer que o filho não tenha a boca suja, se ele tem. Não adianta querer que o filho não desrespeite a mãe, se ele desrespeita a esposa. Não adianta ele querer que o filho seja educado, se ele é um mal educado. Então, ser justo significa que você trata de justiça com eles mediante aos seus atos. Você cobra aquilo do teu filho o que você é, e não aquilo que você quer que ele seja, mas você não é. Então o rei, ele não pode ter duas caras. O pai rei, esposo, não pode ter dois lados. Ele fala para o filho, mas faz outra coisa. Por isso que o pai rei, ele orienta com justiça. Eu só posso ensinar aquilo deles, o que eu sou. Eu não posso ensinar aquilo que eu não pratico. Por isso que o cristianismo, irmãos, ele é algo maravilhoso. Porque não adianta eu ensinar aquilo que eu não produzo. Então, o pai rei, é necessário que a esposa e os filhos vejam nele justiça. Ele está nos cobrando isso porque ele faz. Ele está nos pedindo isso porque ele executa. Como é que eu vou cobrar das minhas filhas orar se eu não oro? Como é que eu vou pedir para minha esposa ler a Bíblia se eu não leio? Como é que eu vou pedir para minha esposa adorar a Deus se eu não adoro? Então o pai rei, ele deve buscar ser justo. Eu tenho que eu primeiro fazer, para depois cobrar deles. A segunda coisa, estabelece regras e limite dentro da família.
Isso é papel do pai rei. Como eu falei, não é para jogar um tapete vermelho. Não é para você chamar a sua esposa, me traz aí uma Coca-Cola, um Guaraná. Não é para isso não. O pai rei é aquele que estabelece regras. Quais são as regras no seu lar, irmão? Tem regras? Qual a hora da sua filha chegar em casa? Qual a hora do seu filho chegar em casa? Qualquer hora? Não tem regra em casa deles. O filho passa a madrugada toda em casa, o pai vai falar com o filho, ele fala, você não manda em mim. Quando você tem, menino? 12 anos, 13 anos. Então tem que ter regra. Horário de casa é tal hora. Se chegar depois disso, não vai dormir lá fora não. Você vai ter que ver comigo. Tem que ter regra. Regra de assistir televisão, regra de estudar, regra de trabalho, arrumar a casa, arrumar a cama. Tem que ter regra, irmãos. De novo vou aqui me solicitar a Celina. Uma criança sem regra, Celina, ela está muito propícia a ser uma criança sem limite, não é? Uma criança que não viu no seu lar limites, quando ficar mais velha, ela tem a grande chance de ser uma pessoa sem limite. Perfeito. Agora eu pergunto para os irmãos, quais são as regras dos nossos lares, baseados nas regras cristãs? Quais são, irmãos? Nós estamos perdendo o direcionamento dentro dos nossos lares. Não vemos mais pais que coloquem limite para os seus filhos. O filho faz o que quer, como quer, a hora que quer. Augusto Cury, um educador cristão, psiquiatra e psicólogo, ele tem uma frase que é muito bonita. Bons pais preparam seus filhos para receber aplausos. Pais bons, mas pais brilhantes preparam seus filhos para enfrentar derrotas. Como você tem preparado os seus filhos? Como é que você tem preparado a sua geração, a sua família? Se você tem preparado ela para receber aplausos, você é um bom pai. Agora, se você quer ser um excelente pai, você tem que preparar os seus filhos para enfrentar os desafios, porque a vida não é fácil. Sabe qual é o maior erro de um pai hoje? Eu aprendi isso, Benes, em algumas leituras cristãs, que o maior erro de um pai é aquele pai que dá tudo para o filho. O pai que dá tudo para o filho é o maior erro que ele tem. O filho não tem consciência e ele não consegue, lá na frente, entender por que alguém vai negar algo para ele. Porque o pai sempre deu tudo para ele. Ele nunca teve nenhuma dificuldade em conquistar. Ele nunca soube qual é o trabalho que aquele pai teve para ele ter aquilo. Então o pai foi sempre dando. E aí chega um momento que na vida dele a conquista para ele é fácil. E sabe onde que ele vai levar isso, Celina? Para o relacionamento. Ter namoradinha para ele é a coisa mais simples, porque ele sempre teve tudo. Por que eu não posso ter? Posso ter. Ele se torna uma pessoa volúvel. O caráter dele fica o quê? O caráter dele fica deturbado, porque ele acha que tudo que ele tem que ser fácil. Ele não dá valor às coisas. Por favor, Cê. Não dão valor. Irmão Luiz? E aí, irmãos, a gente entende um pouquinho da figura do rei, que é aquele que tem que colocar limite. Senão o seu reino
vira de ponta cabeça. Imagine um rei que cuida de um povo, se não tiver regras, se não tiver estabelecido limites, se não houver ordem, o reinado dele, né? O Brasil é um exemplo. Nós temos leis. Eu não posso pegar meu carro e sair nessa rua aqui a 80 por hora. Posso? Não posso. Tem um limite essa rua para andar. Eu posso até fazer, mas eu posso infringir uma lei, atropelando uma criança, atropelando um adulto, e posso até bater o carro, porque a rua não comporta uma velocidade de 80 por hora. Então perceba que nas nossas casas, quando alguém, seja a nossa esposa, seja os nossos filhos, comete alguma infração, eu como rei tenho que reorganizar, tenho que trazer a eles a realidade que, olha, aqui tem regra, aqui na nossa casa, mas o meu tio, o meu vizinho, as minhas filhas gostam muito de falar isso, pai, mas a filha de tal fulano faz tal coisa. A filha de tal fulano faz, bem que você disse, aqui não vamos fazer. Então perceba que nós temos que estabelecer o pai esposo e o pai rei, e o pai rei é aquele que representa a autoridade máxima em sua casa. Quer ver um outro erro nosso, Benes? Vai lá falar com a tua mãe, o que ela falar é o que está falando. Toda vez ela vem até você, você faz o quê? Delega autoridade à mulher. Delega autoridade à mulher. Não que ela não tenha que ter, mas ela tem que ver em você autoridade. Você pode até combinar antes. Combine antes com a sua esposa. E aí, essa coisa, vamos ou não vamos deixar? Não, deixa, eu acho que dá para ir, então tá bom. Pai, posso ir? Pode, filha. Agora, toda vez que o filho chega até você, vê lá com a tua mãe. Você diz, poxa vida, autoridade não é mais do meu pai. Um dia, você vai querer ter autoridade. Aí você chega e fala assim, filho, não faça isso. Que pai, eu vou ver com a mãe, se a mãe deixar. Você fez isso. Não foi, Júlio? É você que fez isso. Você toda hora mandava para a mãe, não, vai lá ver com a mãe, vai lá. Você está delegando. O pai rei não pode delegar. Ele tem que chamar para si a responsabilidade. Ele tem que trazer para ele, filha, o que foi? O que está acontecendo? Não, é porque eu estou aqui discutindo com a mãe se eu posso ir. Peraí, eu já decido isso já. Não vai. Não vai. Irmão Isaías? Então, o que acontece aí, irmão Luiz? Isso tem muito a ver com o propósito do casal. Existe um livro muito legal que fala sobre o propósito do casamento. E uma das questões desse livro é o casal juntos criando filho. Você não cria um filho sozinho. Como eu falei no começo para os irmãos, a figura paterna tem uma importância dentro do lar. E semana que vem eu vou falar da figura materna. Hoje nós estamos falando da paterna. Dentro das características paternas, uma delas é você ter a representação da autoridade. A mãe também tem. Mas eu não vou falar da mãe hoje, porque senão a gente vai confundir. Deixa eu ficar com os pais. A mãe também tem o seu papel. E muito mais hoje, porque muitas mães criam seus filhos sozinhos. E tem as questões, muitas vezes, da mãe ser viúva. Então ela toma esse papel de autoridade. Mas é importante que o homem e a mulher estejam afinados nessas questões. Quando uma mulher desautoriza o seu marido na frente dos seus filhos, ela está cometendo um ato muito grave, porque lá na frente os seus filhos vão também desautorizar o pai, né? Vão desobedecer. E aí esse pai, quando quiser ter autoridade, ele vai falar, mas minha mãe, tudo que ele fala, ela vai lá e faz diferente. Então, irmãos, é importante que no casamento a esposa dê esse valor ao esposo. Isso não é pejorativo, isso não é ruim, isso não é negativo. Eu me lembro de várias vezes minha mãe falando assim, olha, isso é melhor você falar com seu pai. Tinha coisas que ela preferia. Mãe, eu quero ir lá na casa do meu amiguinho brincar. Não, pode ir. Ela sabia até que ponto ela podia descer. Mãe, eu quero viajar. Opa, aí você tem que falar com teu pai. Então eu já sabia que havia uma autoridade que decidia coisas que saíam um pouco da autonomia dela. Isso tem que ficar muito claro. O pai rei não pode delegar isso, salvo se ele for viajar, estiver doente.
ele estiver ausente por algum motivo, de repente é um homem de Deus que trabalha na obra de Deus, ele chama seus filhos e diz: ó, meu pai vai estar fora, o que sua mãe decidir aqui está decidido, não importa o que ela vai decidir. Então ele delega. Agora, dentro do lar, está todo mundo lá, esse homem fica se omitindo, ele nunca toma a posição de um pai, de um orientador, de uma autoridade. Um dia esse filho vai olhar para ele e vai dizer assim: você não manda em mim. Fala, Pedro. Nós temos um problema sério também sobre a raiz familiar. Aqueles pais que estão educando já foram filhos e os pais daqueles que educaram, que essa tradição. E muitas das vezes chega essa tradição que eles aprendem com os pais e ele aplica nos filhos. Aí eles perdem o parâmetro de limites. Aí o aprendizado, muitas das vezes, tem que ser no marido e na esposa, porque eles já aprenderam errado. Aí os filhos vêm numa cascata, numa enxurrada, começa a errar. Não é nem porque eles querem fazer isso, é porque a tradição familiar é muito forte. Isso é muito perigoso. Não, você falou tudo. Por que a Bíblia fala: o meu povo peca por falta de conhecimento? Não tenho dúvida que quem faz isso não faz por causa, porque quer causar um dano. Ninguém faz isso mas, irmãos, nós temos que aprender, né? Eu prometo para os irmãos e falo isso, que essas questões que eu trouxe aqui são de literatura, de homens que têm competência para poder falar sobre família. Augusto Cury, por exemplo, tem vários livros que falam sobre a autoridade do pai, a autoridade da mãe, o papel do pai. É um homem altamente pedagógico, né, Celina? Ele trabalha muito na área da pedagogia, é um homem muito preparado para trabalhar com essas questões de educação. Então veja que são pessoas que estão aí ensinando. Tem vários livros do Augusto Cury, não só ele, os próprios pregadores, ensinadores da palavra de Deus, têm infinitos livros para ensinar os pais a como criar seus filhos. O primeiro livro que eu comprei, irmãos, quando eu fiquei sabendo que a Claudete estava grávida, da Amanda, é do Charles Windleson, um pastor americano que tem o título assim: Como Ser Bons Pais. Um ótimo livro que se os irmãos quiserem comprar, com certeza devem ter na internet, porque ele fala do pai ensinando o filho, o pai ensinando a filha, como a autoridade do pai e da mãe. Então a gente não nasce sabendo. A gente tem deformação, como o Bendes falou aqui. Meu pai fazia desse jeito, eu vou fazer também. Meu pai agredia a minha mãe. É bem possível que você também será um agressor. Porque os desvios, eles começam na infância mesmo. Mas por que nós estamos aqui, irmãos? Qual a importância da escola bíblica dominical? Qual a importância do ensino bíblico?